Olá, boa noite. O Lítero Musical, há 2000 anos, é um musical em formato de curta-metragem, idealizado por Maurício Keller, que conta a história de uma das encarnações do guia espiritual de Chico Xavier, o espírito Emmanuel, em que foi o orgulhoso senador romano Públio Lentulus, e que obteve designação para alto cargo na Palestina, na época de Jesus. Uma história pontuada por sofrimento e alegria, esplendor e miséria, poder e escravidão, vingança e ciúmes, ódio e calúnias, crueldade e benevolência, brandura e perdão. Conta a história de Públio Lentulus, de sua filha Flávia, de sua amorosa esposa Lívia, dos principais amigos e inimigos da família. Apresenta canções completas, diálogos cantados por diversos trabalhadores da arte espírita do estado de Goiás e fragmentos que serão comentados pela palestrante Eulália Bueno. Eulália Bueno é palestrante espírita. Participou da fundação do Lar Espírita Caminho do Cristo em Santos, São Paulo. Psicografou os livros A Melhor Vida, Superando a Ansiedade e A Conquista da Felicidade do Espírito Maria do Rosário del Pilar. E de cunho próprio escreveu os livros infantis Estelinha, a Estrelinha que não ficou sozinha e Sonho de Estelinha. Eulália, boa noite, Eulália. Seja Boa bem-vinda. noite. Boa noite, Luzia. Boa noite, Lívia. É uma grande alegria, uma grande emoção poder estar participando mais uma vez do Congresso do Estado de Goiás. Então, eu queria abraçar a todos aqueles que participam conosco. Muita gratidão. Muito obrigada, Eulália. Convidamos agora Maurício Keller para fazer a prece inicial e, em seguida, assistam ao belíssimo espetáculo. Vamos então, nesse instante, colocar toda a nossa energia, todo o nosso coração à disposição do Mestre amado Jesus. Que o Mestre querido possa nos guiar nesse instante, neste momento. Queremos agradecer, Jesus, pela oportunidade do trabalho na seara espírita, o trabalho a cada momento, em cada situação, onde possamos levar a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso sentimento, a nossa mão para os necessitados, para aqueles que precisam do apoio, do carinho, da ternura. Queremos agradecer, Mestre Jesus, a Federação Espírita do Estado de Goiás, pela oportunidade que dá aos trabalhadores da arte, para que possamos, através desse instrumento de amor, levar o teu evangelho de luz. Mestre querido, que as energias que hoje vamos sentir e absorver possam se irradiar por todo o planeta, em forma de consolo, em forma de cura, de saúde para todas as pessoas, de harmonia e saúde para todos os seres. Esteja sempre conosco, Mestre querido. Que assim seja.
Na Roma antiga dos primeiros cristãos, um grande tesouro enterrado no chão, num chão de vaidade, de orgulho sem paz, num solo vazio, egoísta, incapaz, tesouro brilhante de ventura sem fim, que foi sufocado no seu próprio jardim, jardim da esperança, de valor sem igual, ligando dois seres de degrau a degrau, em lutas sofridas, duas almas irmãs se vão divididas na escalada cristã. Enquanto o esposo se afastava do bem, a sua amada testemunha o que tem. Bondade infinita, suportando a dor de ver-se afastada do tesouro do amor, ao ser condenada por ter sido infiel, em torpe injustiça de tortura cruel. Porém a desdita da clausura no lar forjou a renúncia de coragem sem par. Com a fé destemida de um anjo de luz descido à terra por amor de Jesus, com a fé destemida de um anjo de luz
Estive muito tempo preparando para descer a terra tão bendita, noutro corpo de mulher, e ser do meu amado a aventura do seu lar. E ele, um homem justo, que me fosse muito amar. Juramos um ao outro nossos votos de união, por mais que as desditas assolassem provação. Então lhe disse a alma, muito antes de nascer, palavras que o fizesse nova história escrever, buscando ao meu lado a virtude e o valor da humildade em Cristo, nosso mestre superior. Busquei tocar-lhe fundo no espírito imortal, dizendo que banisse todo orgulho pessoal. Irmã, nosso querido e amado Públio voltou ao turbilhão das lutas terrenas. Irmão Públio, não desprezes a verdade. Não desprezes. Não desprezes a verdade ao soar o testemunho da justiça em tua casa, pessoal de próprio punho. Seguiremos já contigo pela via dolorosa, neste aperfeiçoamento na missão mais preciosa. A lembrar-te das promessas mais sagradas que selamos ante o Pai de nossas vidas, que nos dá o que plantamos. Essencial é a firmeza no caminho escabroso, lapidando a fé em obras como pai e como esposo. Vai, prepara o coração para a nova de amor, humildade, tolerância. Vai, prepara o coração para a nova de amor, humildade, tolerância e perdão ao ofensor, e perdão ao ofensor. A verdade, caro público, é que te consoles mesmo na doença da filhinha. Tu busca cura mesmo. Sim, Flamínio, nobre amigo. Já lancei a providência ao alcance desta cura
o deboche da ciência. Pobre Lívia já levou a Itibu com esperança, mas de balde, de esforço, uma luz que ela alcança. E o médico nos conta ser, então, um caso raro, onde a lepra toma conta de um tesouro. São mais absurdas. Entretanto, já sabemos. Roma é cheia de escravos. E são eles portadores de doenças e agravos. É verdade. Confiamos mais nos deuses. Mas nos deuses, é que diz, quando em mim assolam sonhos, o cérebro febril, sabe lá onde vamos. Conversei com o seu liberto, velho grego do caso, pois me disse que tivemos outras vezes no passado. Acreditas que um dia possa a gente regressar ao teatro dessa vida, no outro corpo, no outro lado? De modo algum, jamais. O Parmênides, eu sei, tem caráter, tudo mais, mas ouvidos eu nunca vi. Entretanto, caro amigo, já começo a pensar na razão de tudo isso. E exemplos posso dar. A opulência de uns bairros em contraste com outros. Tanto azar para tanta gente e para outros tantos loucos. Nossos deuses nada podem explicar robustos fatos. Tais problemas torturantes que me trazem sobressaltos. Vendo assim dilacerada minha flávia empobrecida, apenas 7 anos, florescendo para mim. O castigo dos meus deuses me bateu a desconfiança. Eu se alegro da desdita dos soluços. Não será mais aceitável que trazemos doutrinas novas e essas marcas persistentes expressadas em feridas? Fazes mal alimentares semelhantes pensamentos. No teu íntimo profundo, onde és dos mais atentos. Nestes meus 45, eu vi de tudo quanto há crenças, mas nenhuma é tão boa a que os deuses se dispensam. Quanto às nossas diferenças de poder em toda parte, são valores de uma raça, de um tesouro, um baluarte. Nessas crenças religiosas, nada quero, de princípio, onde estão no cativeiro, tanto gregos quanto egípcios. Já ofereceste ao templo sacrifício que o valesse para redimir-te hoje? Mas não surge tão somente o propósito da vida. Muitos dias, muitos sonhos que a mente anima. Sonhos? Podem abalar mesmo as fibras de um patrício? Como pode a fantasia ter a sombra de um indício? Sonhos há que se distinguem das imagens iludidas. Expressões da realidade que a razão será vencida. Que razão é essa, pois, que das nuvens que falais te agarras entre dois mundos mais que desiguais? Eu voltava para casa, certo dia no Senado, onde fomos a debate de problema muito delicado. Se tratava de um caso relevante, sem igual, cuja ardência resvalava nas veredas da moral. Cedo foi que recolhi-me, visando uma imagem do qual a temes do altar, de justiça e de coragem. Sabes que em tal função de guardião das leis de Roma, são variadas decisões do tempo que retorna. Senti-me adormecido, mergulhado numa trama com as pálpebras cansadas, doloridas feito chamas.
Vi outras paisagens, familiares, de um passado esquecido inteiramente, que me foi recordado. Sonho ou realidade, eu não sei dizer ao certo, mas insígnias de cônsul lá estava recoberto. Parecia ali haver noutra era de chacina, bem ao lado do covarde Lúcio Sérgio Caetano. Pois eu vi ao meu lado senadores criminosos, projetos secretos, eram podres, odiosos. Inocentes criaturas foram muito enterradas, muitas. E o sangue não doava minhas mãos avermelhadas. Contemplei atormentado o regresso da demência, um passado cultivado em surdina, um pretérito obscuro, todos quadros hediondos se passaram caprichosos meus olhos sobre ele. O detalhe mais terrível nesse jogo me estremeceu é que eu era o mais saliente dos nefastos momentos. Todavia me humilhado neste filme repassado. Uma culpa, uma glória, uma vontade de agoniar. Como se envergonhasse esta personalidade entre tais reminiscências e tais atrocidades. Dava ordem de prisão, pedia um malefício aos horríveis calabouços do trágico sofício. Separava as famílias dos afetos mais queridos, tudo na calada noite, abafando os gemidos. Olhos sãos, tirei aos montes, assistindo com frieza os tormentos mais cruéis, feitos de beleza. Ora, Públio, meu amigo, tens vivido algo novo. Que teatro de castigo, mais um pouco, me comovo. Ai de mim, que espalhava agonia e desventura. Pois chegou então o meu dia de pagar a semeadura. Fui de pronto executado, o carrasco estrangulado. E descendo o rio sombrio, nenhum Deus veio ao meu lado. Uma grande multidão me esperava enraivecida, clamando por justiça. Os meus crimes homicidas. Aos clamores e soluços, muitos deles me envolviam. Perseguiam os passos, outros que zombavam guiam. Quanto tempo ali estive? No martírio definido? Só recordo quando Líbia resgatou-me deste ninho. E ela veio em luz divina, um semblante angelical, amparando-me em seus braços à altura do astral. Minha esposa figurava ser uma época remota, familiar por mim querida, costumei-lhe as mãos impostas. Conduziu-me ao tribunal de figuras venerantes, cancerenas, divinais, ajuizando minhas lembranças. Era estranha a beleza, a leveza doce da atmosfera, cheia de bondosas luzes, tão intensas, muito belas. Ante aqueles seres meigos, e mostrando sem querer os segredos pensamentos que julgava esconder. Feito um anjo tutelar, Lívia estava junto a mim, com a destra estendida, devotando a moça. Foram justas as sentenças dadas pelas faltas graves. Respirei resignado por tamanha caridade. Me desculpa, companheiro, é difícil apoiar. Confuso, nevoeiro, sugiro que descarte. E depois me conta lá, descobriu que foi o César? Olhe lá, olhe lá. Isso vai te apaixonar. Lívia foi-se nesta hora. E graciosos seres vinham alvos, com a branca neve, meus passos conduziam. Seus sorrisos, tão bondosos, confortavam minha alma para regressar à terra com
leveza, amor, calma. Desse sono despertei. Bem não sei o que me deu com aquela direção, mas os mundos me foram. Não me explica isso, meus amigos. Tal relato tão penoso e amargurado povoa a minha. Se bem sabes, meus eleitos, que dedico ao nosso tempo, culto aos deuses com respeito. Veja nisso apenas um sonho. Dorme logo a fantasia. Como prático romano dentro da aristocracia. E por sonharem livremente, os ilustres atenienses transformaram-se em escravos, tirados aos circenses. Pela fé, fantasia, em nossos deuses temos senso e realidade, fantasia, necessárias às conquistas, aos triunfos de batalha. Reconheço o que dizes. Não seria infiel. Só nos deuses vejo a força que me entregam. Mesmo a fé. Mas ainda não te disse tudo que me vem agora. Como assim? Não diz tudo. Reconhece essa esfinge? Bisavô paterno, cujo sobrenome Surra foi jogado no inferno. Quase um século se faz na história regredida, quando foi estrangulado numa morte dolorida. São 34 anos que o pai do meu avô foi daquele por ser um leal pivô da revolução criada pelo Lúcio Catilina, que ao Senado conspirava para fazer total chacina. Olhem para os traços, que perfeita semelhança trago do antepassado num semblante de herança. Não está aqui a chave do meu sonho doloroso, nesses traços tão iguais de um destino caprichoso, para não sobrar perguntas, fui ver deles seus escritos, como são conforme as minhas, suas letras, seus papiros. E se empolga mesmo a mente, mas cuidado em estendê-lo para outros ambientes. Sinto-te cansado a tempo nesse torvelinho exausto, e quem sabe sairias para repouso, eu ressalto. Saia para a Palestina, bem adorável, pra cuidar febril filhinha, junto à esposa tão amável. Uma ideia generosa, a Judéia te aguarda. Emmanuel, através da mediunidade translúcida de Francisco Cândido Xavier, nas páginas incomparáveis do romance, mas muito mais do que isso, um estudo que nos chama à reflexão sobre o valor da reencarnação. Temos nesses dois amigos, Públio e Flamínio, a reencarnação necessitada
de severos ajustes. Quando Públio narra o momento doloroso em que as mãos amorosas de Lívia o resgata dos bastidores espirituais de treva e dor. Já ali se destaca a grandeza desse espírito, que conforme o relato do sonho insistente, já lhe fora esposa. Soa-nos ser um desses anjos, como Alcíone, de renúncia, que mergulha no corpo de carne, sem ter propriamente a imperiosa necessidade do resgate ou da prova, mas o amor sempre nos conduz a olhar para a retaguarda. E se assim não fosse, como estaríamos nós aqui, na sensação de exilados na terra, envoltos num corpo material denso o bastante para não nos permitir recordar claramente aquilo que fizemos. Mas segundo nos fala o benfeitor Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer ao cadinho da vida, no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. Abençoada seja a oportunidade de sermos acolhidos por um grupo familiar, espíritos cujo planejamento de estar ao nosso lado e não para nos fazer sofrer, mas para nos oportunizar descobrir as potências que jazem adormecidas em nossa alma, uns como Lívia, que já conquistaram o patamar do amor desinteressado. Há esse interesse pessoal que Kardec nos coloca tão claramente na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, e que é um dos grandes obstáculos para realmente fazermos o bem. Tão claro, quando Flamínio adverte Públio em relação ao resultado dos seus sonhos, as questões que ele buscava esclarecer na possibilidade da existência de outras vidas. Mal sabia ele que o mundo espiritual, os benfeitores espirituais, sempre se movimentam e se manifestam em nossa vida. Quando Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, em seu item 159, assevera que da forma como conseguimos perceber os espíritos, não importa a intensidade, isso representa que somos médiuns, e embora ele dedique o livro ao estudo da mediunidade ostensiva, lá no capítulo 31, tão pouco conhecido, Dissertações Espíritas, onde ele colhe as mensagens dos espíritos que ampararam Kardec, a concretização da codificação espírita, que não há ninguém que renasça sem a proteção de um anjo guardião, e que é seguro o elo que os vincula por várias reencarnações, pois se até mesmo quando mergulhamos
no Memórias de um Suicida, da incomparável Ivone do Amaral Pereira, percebemos aqueles benfeitores que se debruçam perante aqueles irmãos e irmãs que afugentaram-se da vida através da porta ilusória do suicídio, que os acompanham na sua trajetória, no seu caminho de recuperação. E tanto quanto Ivone veio como tal, ainda como interna do Complexo Hospitalar Maria de Nazaré, vemos que todos os demais estão sempre na vigília, ou sob a vigília desses espíritos benfazejos. Mas Emmanuel tinha a Lívia corporificada ao seu lado, para lhe relembrar os compromissos com o soerguimento moral e o sonho, de tempos a tempos, contundente, vinha lhe fazer relembrar desses compromissos. Ali, naquele capítulo 31, está garantido, quando se fala dos médiuns, no 10º item, que não importa em que quantidade, potência nós sintamos as presenças dos benfeitores espirituais, desses que se apresentam como verdadeiros anjos de guarda, mas nós os sentimos, recebemos-lhe as contínuas insinuações ou inspirações ao bem, mas mergulhados na atmosfera da terra, como Flamínio lhe falava do apego aos deuses, dos sacrifícios, tantas eras passadas, e nós permanecemos ignorando os valores inafiançáveis de estarmos num corpo físico. Quando nos comprometemos com o retorno à vida, e nos dirigimos assim ao Livro dos Espíritos, no livro 2, exatamente quando se fala da encarnação, dos objetivos da encarnação. Na pergunta 132, fica muito claro que o objetivo, através das mudanças conquistadas a cada reencarnação, ali está a palavra vicissitudes, nós devemos atingir a perfeição. Não é fácil, não era fácil no primeiro século do cristianismo na Terra, mas Emmanuel, hoje o nosso Emmanuel, outrora Públio Lentulus, mas 79 anos antes do Cristo, aquele senador impiedoso, cruel, que já não ouviu o chamamento de Lívia, agora vinha contemporâneo do Cristo. E quando Flamínio lhe sugere que vá para a Judéia, isso mostra a inspiração dos benfeitores espirituais aproximando de Jesus, com quem o espírito Lívia já vinha dedicando-se a muitas reencarnações, como um anjo de luz que acobertava o coração de Públio frente ao orgulho, ao egoísmo, que tomou não apenas a pergunta 913 do Livro dos Espíritos, como a maior chaga da humanidade, mas eis que de volta ao cenário da materialidade, às pompas de Roma, ao título, à fortuna, à estirpe moral, Públio novamente estava tropeçando na sua existência. Hoje, como Emmanuel,
para que possamos entender a sequência do nosso lítero musical, ele nos deixa, logo na lição 1 do livro que leva o seu nome, um chamamento às almas enfraquecidas. Perdão, gente. E olhem que eu cliquei aqui. Então, nós vamos dar uma retornada rápida para falar. Eu não sei onde o som acabou, mas para falar a vocês dessa conversa de Flamínio e Públio na narrativa do sonho, que vem falar do cuidado dos benfeitores espirituais, com todos nós que estamos aqui reencarnados e que eles cuidam com tanto amor, nos inspirando. E hoje, Emmanuel, através do livro que carrega o seu nome, na sua lição de número 1, Almas Enfraquecidas, ele vem nos convocar, nós que temos a bênção do estudo espírita, você que chegou aqui conosco para este congresso, não importa se você é espírita ou se você está hoje iniciando nesse conhecimento. Nós, embora num mundo de expiações e provas, nunca estamos a sós, experimentando as mesmas torturas, diz-nos Emmanuel, sentimos-nos vacilantes na fé. E o desafio dos momentos de hoje, frente à pandemia, vem nos pedir testemunhos imediatos dessa fé, porque enquanto Públio Lentulus foi contemporâneo do Cristo, envergando o corpo de carne, de lá para cá, todos nós, sob o seu convite incomparável, estamos sendo chamados para despertar para o amor. Vamos, assim, dar continuidade ao nosso lítero musical para viajarmos nesse trabalho evolutivo de Públio Lentulus, conduzido pelas mãos iluminadas do Espírito Lívia. Judéia te aguarda. Meu marido deu ideia. Públio diz estar cansado. Já faz tempo esta sina. Precisamos de outros ares nos jardins da Palestina. Ai, minha amiga. Sabem bem que os estimo como filhos
subiu com as linhas da minha palma. A doença de família fez vocês se afastarem. Já perderam aquele brilho, é preciso de voltarem, de voltarem. Falsos tempos de namoro, como plumas neste ar, pareciam almas gêmeas que pra sempre vão se amar. Falsos tempos de namoro, como plumas neste ar, pareciam almas gêmeas que pra sempre vão se amar, que pra sempre vão se amar, que pra sempre vão se amar. Senador, eu me obrigo agora a falar-te sem pudor. Sua esposa na surdina foi até o governador. Com Pilatos ela esteve num colóquio bem suspeito. Não aceite ser traído, é um grande desrespeito. Sou esposa do teu tio, eu jamais vou te mentir. Prevaricação é crime, aconselho conferir. Aconselho conferir. Não me venha com mentiras, caluniar a minha Lívia. Tenho nela confiança. Não a jogues na lascívia. Fúvia, sai agora mesmo. Seu veneno é letal. Como pode ser leviana, ser amiga desse mal? Saia agora. Pesa-me ver-te assim, neste tamanho desgosto. Ouso pedir que apresses nossa mudança. Jerusalém é passado, mas Nazaré nos aguarda. Com o seu clima ameno, Flávia talvez recupera. És tudo que resta no mundo. És tudo que resta no mundo. Os filhos são flores de ti. És alma tão forte e tão bela. Amor que jamais desistiu. Quiser encerrar-te no peito, guardando no meu coração.
afastamento do lar nos pede união. Que é isso, amor da minha alma? Por que choras tão fundo assim? Os gênios do mal me inculcam. Há tantas imagens ruins, visões que revelam presságios que o nosso amor terá fim. Eu sinto a dor no teu peito. Escuta o que vou te cantar. Relembra o que na mocidade fizeste para me conquistar? Alma gêmea de minha alma, forte luz da minha vida, sublime estrela caída nas belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho, encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. Juro-te eterna aliança, és meu tesouro infinito, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei tua eterna agonia, da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei tua eterna agonia, da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de encontrar-te entre as flores da claridade dos céus. Alma gêmea de minha alma. Na vida de todos nós, sempre existe um espírito que rejeita patamares maiores para nos dar a mão, para nos fazer
despertar para o amor. Neste planeta de provas e expiações, quando no próprio livro dos Espíritos, no livro 4, Esperanças e Consolações, a pergunta 920, Kardec inquire aos espíritos: o homem pode gozar da completa felicidade na Terra? Não, porque a vida que lhe foi dada como prova ou expiação, depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possa na Terra. Lembrando que a prova é uma escolha que nós fazemos e que provavelmente Públio, conduzido pelo espírito de Lívia, a análise da própria consciência dos atos nefastos, quase um século antes do retorno à Terra, ele aceita voltar com o mesmo poder em suas mãos, mas agora recuperado em parte pelas dores e pelas experiências vividas no mundo espiritual. Então, ao aceitar a prova, é óbvio que se comprometia a uma avaliação desse aprendizado. E a avaliação, quando estamos conscientes dela, ela pode superar aquilo que esperávamos, porque toda a estrutura familiar e social ao nosso redor sempre nos faz refletir sobre as consequências da existência. A expiação é uma palavra que veio cunhada para o espiritismo do catolicismo, ao qual pertenciam grande parte dos espíritos da codificação, e ela quer dizer efeito, consequência, ou seja, é uma das leis divinas, a lei de causa e efeito. Quando aquelas situações que já estão tão profundamente impressas em nosso espírito precisam da bênção da reencarnação, porque somente a grosseria material do nosso corpo físico é capaz de oferecer a resistência que nos protege de atrozes perseguições, como Públio narrou em seu sonho de se ver perseguido, um sofrimento ímpar que a bênção da carne vem apaziguar. Mas qual é o maior objetivo de aqui estarmos? Santo Agostinho nos adverte na pergunta 919 que deveremos nos debruçar para conhecer a nós mesmos, retirando a frase que Sócrates tomara para si, escrita na entrada do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Quando Públio vai para a Judéia, em sua chegada, quando aquele menino, que era filho de André de Gioras, atira uma pequena pedra que atinge o rosto de Lívia, ele, sem reflexão maior, mas para atender às insígnias romanas que carregava em seu peito, e que não lhe permitiam negar a altivez que os deuses lhes ofereciam, porque a estirpe romana seria inalcançável por qualquer outro que nunca lhe assemelharia, que seriam povos inferiores. Ele simplesmente, embora os apelos de Lívia,
manda-o segregar as galeras. E no dia seguinte, aquele pai vai aos seus aposentos, ao seu escritório e clama para que ele liberte o seu filho. Ou seja, de uma forma simples, singela, era um coração de pai que falava a outro coração, que tinha a pequenina Flávia tomada pela lepra, para ver se lhe amainava o sentimento de prepotência e de orgulho. E no seu sofrimento, ele entendia o coração de outro pai. Ele expede a ordem, porque não queria envolver-se. Mas, se ele tivesse ido em pessoa para ver onde estava aquele jovem Saul, ele teria eliminado expiações dolorosas que, feita a escolha, seja no mundo espiritual ou aqui, nós simplesmente só temos que colher, porque já se foi o tempo da semeadura. Mas será que é fácil, no mundo de expiações e provas, nós vencermos essas más inclinações? É o que Kardec pergunta aos espíritos, na questão 909. E eles respondem sim, e às vezes com pouco esforço. Como têm sido poucos os vossos esforços para domar essas más inclinações. E como é que nós, nesses apelos ilusórios do mundo, que coloca definições às vezes inalcançáveis, mas que delas, ou de nós mesmos conseguirmos atingi-las, depende a nossa aceitação na sociedade. E aí Kardec, novamente na pergunta 893, tem a resposta dos espíritos, que todas as vezes que demonstramos resistência ao mal, já estamos dando os primeiros passos para abandonar as más inclinações, os vícios, e seguir em direção à conquista plena das virtudes. Não há outro meio de nos recuperarmos dos erros pregressos, senão através do arrependimento, através da vivência na carne, seja de forma conscientizada, escolhendo as provas para a reencarnação, como nós temos um item relacionado a isso, a partir da pergunta 258 do Livro dos Espíritos, escolha das provas, como também através da expiação, da revisitação pelas dores, pelas marcas, algumas físicas, como era a situação da pequena Flávia, outras morais, para nos desafiar a sairmos do constrangimento e finalmente crescermos com todo o incentivo que Lívia, por exemplo, oferecia a Públio, espírito luminoso que era, ao cantar-lhe esta música que se tornou inesquecível para todos nós. Se eu te perder algum dia, serei tua eterna agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Pode ter certeza que alguém como Lívia, se não caminha ao nosso lado, materialmente falando, nas névoas, nas brumas da espiritualidade, aguarda por nós e cuida de nós, inspirando-nos ao bem, para que no terceiro passo
chamado reparação, nós possamos nos recuperar. E como vai dizer Públio, no final da obra, a expiação não seria necessária no mundo para o burilamento da alma, se compreendêssemos o bem, praticando por atos, palavras e pensamentos. Ele mesmo poderia ter evitado o seu suplício maior, que a narrativa do livro vai nos trazer em diálogos e canções inesquecíveis. Flávia? Flávia? Ei, filha. Flávia. Ei. Flávia. Mas meu pai, eu queria o profeta. Quem sabe ele pode curar. Já curou as centenas. Não negues, convide-o a nos visitar. Considera agora, e por bem o teu peito abrandar, a aversão ao falar do profeta e trazer para dentro do lar. Cederei o que pedes, transigindo o que eu penso. Um farsante, um mago, oportunista, dos pobres, que sofrem.
Senador? Por que me procuras? Por que não no meio do povo? Em plena hora do dia, encontrando em ti homem novo. E de uma só vez me aceitar nesse seu coração combalido, para todo sempre me amar. Reunindo o que foi dividido. Eu não venho em busca desse homem de estado. Só o tempo irá lapidar a sua alma. Eu não venho em busca desse homem de estado. Só o tempo irá lapidar a sua alma. Feito a forja que vai modelando a essência, retirando o egoísmo e o orgulho com calma. Não está sonhando. Depois de longos desvios pela senda dos erros, em oceanos bravios, aproveita o precioso instante de querer lapidar com vontade. Ou daqui a milênios surgirá outra oportunidade. Soa um minuto glorioso, liberta em teu coração diante da eternidade. Aqui acharás redenção. Mas nada eu possa fazer. O Pai conferiu liberdade. Se queres aqui desprezar o caminho de vida e verdade, na concepção do planeta, já era o pastor das ovelhas. Milênios para eu reuni-las, fazendo brilhar centelhas. Eu trago a eterna aventura de alegres notícias do Pai. A minha estadia na terra é nuvem que passa e não cai. Portanto, não perca a aventura da misericórdia divina, que a hora te pede humildade e fé, que dirá a tua sina. Verás que os poderes do império são fracos diante de Deus. As águias vistosas de Roma dos céus vão cair para o breu. Retorne às bênçãos do lar ciente da grave escolha. A encruzilhada requer firmeza da tua pessoa. A crença de Lívia e Flavinha se erguem com doce candura. Só o Pai poderoso opera o consolo e cura.
tentar não lembrar de Jesus, um outro infortúnio causou. Alguém com um ódio nefasto, seu filho mais novo levou. Foi Marcos, ainda criança, tirado dos braços maternos. Causou a profunda tristeza naqueles instantes eternos. Jamais foi achado criança, somente adulto encontrado, escravo de um israelita, com nome também alterado. A mãe, condenada e sem culpa, de ter sido com o esposo infiel, sofreu a mais torpe injustiça, pois perdeu o valioso papel de esposa querida e amada, de amiga de todas as horas, de alento e ternura constantes, das venturas e risos de outroras. E no ano de 46, a família retorna para Roma, pois Flamínio, o amigo leal, definhava com grave sintoma. Há tempos atrás, em um sonho que a razão descortina foi levado aos tempos de Roma em uma rebelião catilina. Eu estava contigo em tudo. E eu via também desferindo ferro, brasa nos olhos de muitos. Prazer e às vezes sorrindo. Velho amigo, agora eu acredito. Já tivemos milhares de vidas através de inúmeros corpos, progredindo em escala infinita. Nesta hora extreme, meu amigo, eu consigo perceber a verdade. Sim, eu reflito nisso há muito tempo. Não há mais aqui ambiguidades. E quanto a Lívia, em dias sombrios, laçada em leito de opróbrio e de dor, tinha o amparo de Ana, escrava e amiga, unidas na crença, doação e amor. Era escrava, por certo, só que Lívia a tratava como irmã sempre amada de outras vidas passadas.
derrama suas bênçãos sobre nós, usa para toda a humanidade, para o pobre e o doente e o algoz. Jesus, amigo, Jesus, irmão, o mestre amado do coração. Jesus, amigo, Jesus, irmão, o mestre amado do coração. No encontro entre Públio Lentulus e Jesus, o orgulho do senador não lhe permitiu buscar o mestre na claridade do dia, quando à beira do lago de Tiberíades ele falava à multidão de sofredores. Ele não era qualquer pessoa, ele não queria se igualar aos pobres e desvalidos, uma raça inferior, e nem tampouco sua Flávia era qualquer criança. Ele buscou Jesus, sim, como muitas vezes nós o temos buscado, no silêncio e na escuridão, porque não queremos assumir o compromisso de seguir com Ele. Vamos sempre que estamos necessitados. E ao final desse livro, numa conversa entre pai e filha, o senador questiona, já convertido, se ele deveria ter procurado Jesus para curar Flávia, porque às vezes as doenças que nos chegam, como da pequena Flávia, expurgam a densidade maior que reside em nosso espírito. E enquanto aparentemente sofremos, adquirimos resistência moral para os enfrentamentos futuros. Ele, simplesmente como muitos, usou a cura de Jesus, patrocinada por Jesus em direção a Flávia, como um retorno à normalidade da sua família, mas não como uma advertência ao seu coração. Em nenhum momento, mesmo quando Jesus lhe diz: verás que os poderes do império são fracos diante de Deus, as águias vistosas de Roma, dos céus, vão cair para os brevos. Nem aí. Ele consegue fazer a ponte com a reencarnação anterior, quase um século antes, nem pela dedicação de Lívia, que lhe fez um pedido para que ele trouxesse Jesus para o lar. Será que nós temos feito isso? Será que temos refletido, mesmo quando a pandemia nos impôs o isolamento social? Será que temos refletido quanto é importante ter Jesus em nosso lar? Quando Flávia, tomada pelas febres, estertorava, a primeira coisa que Públio lhe oferece é o poder de compra, o que ela desejava, como se os bens materiais
fossem suficientes para adornar a alma, recuperar a alma das dores que são apenas o resultado dos trajetos que já fizemos. Nós temos trazido Jesus para dentro da nossa casa, temos apresentado Jesus como indispensável à vida dos nossos pequeninos. O mesmo benfeitor Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 109, nos adverte quanto à primeira infância, os primeiros 7 anos de existência, em que o organismo vai se formando plenamente e o espírito vai se adaptando à reencarnação. É hora de trazermos Jesus para dentro do nosso lar, para criarmos em nossos filhos o hábito da reforma moral, no roteiro oferecido pelos exemplos que esse Jesus nos legou. Esse Jesus que é o governador espiritual da Terra, que ao criar a Terra já era um espírito de primeira grandeza, um espírito puro, como vamos encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1, Fluido Cósmico, na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Jesus é um dos co-criadores em plano maior, espíritos que recebem diretamente o hálito mental de Deus, a sua matéria mental, e que criam sob as suas ordens, em que têm com eles uma comunhão indescritível. Eles não discutem, eles não dizem, por que comigo, meu Deus? Não, eles não questionam, porque eles sabem. Eles já passaram por todas as ordens de espíritos, desde os imperfeitos aos bons, já atingiram a qualidade de infalíveis, mesmo na reencarnação. Então, o projeto do Cristo não vai parar, porque eu não quero atendê-lo, porque eu não estou me esforçando para domar as minhas inclinações, mas eu posso cruzar como Públio o caminho de Jesus, rogando-lhe, cura-me, Senhor. E ele vai sempre nos dizer, a tua fé te salvou, não curou. Salvar é dar a energia renovada, como Flávia a teve renovada e passou por tantos dolorosos desafios, como a própria Lívia, quando vê Jesus, o seu mestre incomparável, a caminho do Calvário, é a única pessoa que adentra o palácio de Pôncio Pilatos para interceder por ele, desvestida das roupas de Patrícia Romana, na toga de uma pequena escrava, na túnica de uma simples escrava, ela entra nos aposentos de Pilatos, conduzida por Sulpício, com uma ponta de maldade, de calúnia, estipulada por Fúvia. A calúnia é uma das maiores demonstrações da imperfeição humana, do ciúme, porque Fúvia queria para si Pôncio Pilatos, que era casado com sua irmã, mas ele só tinha olhos para Lívia. Então ela queria enredar Lívia para tirá-la do seu caminho, para que talvez Públio a matasse, e para isso chama-o para vê-la saindo do aposento de Pôncio Pilatos, sabendo verdadeiramente o que ela lá fora fazer. E tomado pelas acusações anteriores,
Públio, a partir do dia em que Jesus é condenado, bane Lívia do relacionamento do matrimônio, chama de impura, de mulher que conspurcou a sua insígnia romana, sem dar-se conta do quanto lhe faltava de moralidade para atingir a condição de Lívia. E ela, retornando do palácio, ajoelhada em seus aposentos, onde tantas vezes confidenciou com Ana os seus sofrimentos, ela podia ver o Gólgota, as nuvens ensombradas que pairavam sobre Jerusalém, e sentiu-se arrebatada aos pés da cruz, onde seres alados e luminosos vinham recolher o mestre dos mestres, o Senhor da terra. Quando Abraão chegou, ele já era Jesus. Ele, acima de tudo, colocado por Kardec na pergunta 625, qual é o espírito de maior envergadura que já colocou os pés na terra? Sem mais nem menos, os espíritos disseram: Jesus, esse Jesus, que depois da morte de Lívia, 25 anos relegada à escravidão, ao desprezo do seu amor maior, motivo pelo qual ela veio à terra, esse Jesus se agasalha no coração do senador Públio Lentulus, porque Flamínio, no leito de morte, quando lhe confessa que também se via com ele no passado, quando lhe fala que aceita as alternativas de outras vidas para explicar a presente existência, coloca o senador Públio Lentulus num pensamento profundo, e quando ele se movimenta para resgatar o valor de Lívia, ela é encaminhada para o circo, para a arena, nas roupas de Ana, enquanto Ana, liberta pelas roupas da Patrícia romana, retorna ao lar para dizer ao senador que a sua corajosa e límpida Lívia tinha tido o corpo destroçado pelos leões, mas o espírito alçado, a grandeza maior do mundo espiritual, e na peleja de sofrimento que se estende, porque ele, naquele encontro com Jesus, como vai dizer mais tarde no capítulo 9, da segunda parte do livro, se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais de metade das provações amargas que a terra me reservava. E a maior de todas elas, ele vai ter em Jerusalém, quando, a pedido do imperador, vai auxiliar seu filho Tito na resistência que os judeus ofereciam à tomada do império. E tem no inimigo de outrora, André de Gioras, aquele de quem lhe tomara o filho Saul, e que através da escrava Semele lhe toma o filho Marcos, para criá-lo como escravo, submetê-lo. E agora, no momento em que aprisiona o senador e outro de seu relacionamento, simplesmente traz Ítalo, esse escravo, a quem ordena que, de posse de um ferro quente, queime as pupilas de Públio Lentulus. Mas aqueles olhares se cruzaram,
e suas almas sabiam que ali estavam pai e filho para um momento maior da redenção espiritual. Foi ali que Jesus verdadeiramente entrou no coração de Públio Lentulus, que cego no final da sua existência física, ele retorna ao lar para finalmente tomar a cruz tosca que Lívia herdara de Simeão, o seguidor, o discípulo fiel do Cristo, tio de Ana, para, em conjunção com sua filha Flávia, morrer no dia em que o Vesúvio expeliu fogo sobre Pompeia. E mesmo assim, tomado pelo amor do Cristo, ele desperta no além-túmulo, sem conseguir perceber a presença de Lívia. Acolhido pelas mãos de seu amigo e irmão inseparável, Flamínio, para só então começar junto à família espiritual, que não apenas vem neste livro distribuído nas famílias consanguíneas que vimos, mas no além, no mundo espiritual, promovendo planos maiores. É por isso que quando Emmanuel começou o livro há 2000 anos, ele o fez com uma prece a Jesus, a prece de Emmanuel. Jesus, o Cordeiro bondoso do Pai, já são 2000 anos passados. Ainda revivo os teus dias de dor, segundos eternos marcados. A tua verdade infinita de amor, fermento divino da alma. Em ti o resumo da evolução, de face sublime e calma. Ampara-nos sempre na busca de ser concórdia e sabedoria, unindo a todos no manto da fé, bebendo da água da vida. A tua luz é como um sol, a liberdade em paz, a boa nova pra viver, um novo reino em nós. A tua luz é como um sol, a liberdade em paz, a boa nova pra viver, um novo reino em nós. Meu miserável orgulho caiu do véu espessado profundo. Eu não conseguia te ver nessa luz de graça e sorriso tão puro. Aqui pra louvar-te estamos, Jesus, sentindo a tua grandeza. E cada caminho ouvir-te a voz do reino de eterna beleza. Ampara-nos sempre na busca de ser
concorde e sabedoria, unindo a todos no manto da fé, bebendo da água da vida. A tua luz é como um sol, a liberdade em paz, a boa nova pra viver, um novo reino em nós. A tua luz é como um sol, a liberdade em paz, a boa nova pra viver, um novo reino em nós. Como encerrar um momento destes, senão com as palavras de Emmanuel, numa tarefa singela que Chico Xavier desenvolvia no ano de 1931, ou seja, com 21 anos apenas, sentindo dores horríveis, fruto da moléstia que lhe tomava os olhos, lembrando que esse homem tão jovem trabalhou ininterruptamente até os 92 anos de idade, não apenas com o peso do corpo que envelhece, adoece, suas dores, tanto físicas quanto morais, são inenarráveis. E com aquelas dores, ele percebeu ao seu lado alguém, um homem de fisionomia idosa, e ele então lhe perguntava intimamente quem seria. Aquele homem idoso tinha por trás de si uma luminosidade ímpar no formato de uma cruz. E diante das perguntas insistentes de Chico Xavier, ele lhe respondeu, e eu peço licença para ler a resposta que se encontra no livro Emmanuel, na lição explicando,
quando ele diz ao medianeiro: descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar contigo, igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida, e o sentimento afetivo me impele para o teu coração e tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Já o livro Lições e Sabedoria de Emmanuel vem nos dizer que, para aquele que ainda pergunta quem é Emmanuel, ele responde: Emmanuel é o nobre espírito responsável por um grande trabalho missionário na pátria do Evangelho. É o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, o humilde Chico, que está no coração agradecido de todos os espíritas brasileiros e além das nossas fronteiras. Quem é Emmanuel? Emmanuel é o responsável perante a hierarquia espiritual que nos governa por todo o trabalho desenvolvido por Chico Xavier, que começou em Pedro Leopoldo e acabou em Uberaba, na Terra. Quem foi Emmanuel? Foi aquele que no início dos anos 30 reuniu seleta pleiade de escritores para o livro Antologia dos Imortais. Foi aquele que restituiu o admirável cronista Humberto de Campos, redivivo em suas mensagens, suas reportagens, na admirável obra que se destaca, que é Boa Nova, e Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, sob o pseudônimo de Irmão X. Quem é Emmanuel? Emmanuel foi aquele que projetou a fascinante obra de André Luiz, nos revelando as esferas invisíveis do mundo espiritual, nos impressionando os sentidos e nos advertindo que temos infinitas reencarnações, mas cada uma delas é única e não pode ser desperdiçada. Como disse Públio Lentulus ao final da sua vida, numa retrospectiva, quanto ele teve a presença de Jesus em sua existência, e mesmo assim a desperdiçou, manchando suas mãos na crueldade daquele que exilou do amor o espírito que mais o amava, que era Lívia, naquele que precisou atravessar dores pungentes para só então encontrar Jesus. Quem é Emmanuel? Alma de escola, espírito organizador, autêntico chefe espiritual da maior produção mediúnica, que é do fidelíssimo Chico Xavier, e tem cooperado com centenas de obreiros espirituais para que as nossas vidas se tornem menos sofridas, para que aliviemos os sofrimentos e as expiações, e tomando a cruz da charrua que nos pertence, a messe onde semeamos e agora estamos colhendo, mas ao mesmo tempo adubando, como fizemos de forma ímpar nesta noite, olhando para trás, há muito mais de 2000 anos,
ouvindo ainda o eco incomparável de Jesus. Segue-me. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que fazer agora? Agradecer a esse ímpar espírito, porque quando Jesus olhou para ele como Públio Lentulus, já viu Emmanuel, o nosso Antônio Manuel, Padre Manuel da Nóbrega, que deixou evangelização nas plagas do solo brasileiro. A esses espíritos ímpares, a Emmanuel, a André Luiz, a Chico Xavier, ao nosso Divaldo, hoje homenageado, na altivez dos seus 94 anos, sob os açoites de todos os lados, seguindo Jesus, por onde ele nos convocar. Só nos resta agradecer. Vamos orar a Jesus, a esse benfeitor Emmanuel, para que juntamente com espíritos outros que já alcançaram os páramos da espiritualidade, envolver o nosso 37º Congresso, Espiritismo e Jesus, uma luz para a humanidade, e envolver também o coração de cada um de nós, para que possamos sair da cegueira espiritual a que nos temos atirado, valorizando muito mais as ilusões do mundo físico, da sociedade desregrada, atirada à corrupção e aos vícios, dando a todos os desvios o caráter de normalidade, e dizer, nesta casa que tanto amamos, nesta família a qual temos a dádiva de pertencer, que é a Federação Espírita do Estado de Goiás, partindo da sua capital, a cada cidade das plagas goianas, a cada coração, nesse céu que resplandece como em nenhum lugar do Brasil, ainda mais nesta noite, quando, tomando para nós as palavras do benfeitor, tomamos também a tua cruz, Senhor, para testemunhar-te o amor na escuridão que avassala a terra. Porque através do Espiritismo, o Consolador, e assim o é, porque nos elucida, nos clareia a estrada, dizendo de onde vimos, o que estamos fazendo aqui e para onde podemos ir, que não seja o caminho de dor e sofrimento, que Públio avançou vivendo, simplesmente porque não aceitou o teu convite. Espíritas que somos, te dizemos, estamos contigo, Jesus, na grande noite da terra, porque temos certeza, logo amanhece, logo a madrugada traz o sol da regeneração.